寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o Tibete fosse um país independente? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo e aí dou aquela moldadinha também, né? Senão, não ia ter por que ter esse quadro. E também eu pego os 3 fatos, né, mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria a conclusão, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos ao vídeo. E obviamente, né, eu acredito que preciso dar aquele contexto. Durante a dinastia Qing, o Tibete, ele passou a fazer parte da China. Já em 1911, quando teve a Revolução de Xinhai e a dinastia caiu, o Tibete e outros países ali tiveram ali a sua independência. Porém, desde 1911, a China vem lutando ali para pegar o Tibete de volta. E em 1932, para ser mais exato, aconteceu basicamente a primeira guerra sino-tibetana, e o Tibete ele acabou perdendo, ele acabou perdendo território. E esse território ali foi anexado à China, só que ele ainda tinha um certo território ali. E, obviamente, a Revolução Chinesa vai, a Guerra Civil Chinesa acontece, a Segunda Guerra Mundial acontece, e até que Mao Tse-tung assume o poder, aí sim eles invadem o Tibete em peso e acabam ali anexando o Tibete de vez ainda em 1950. Mas bem, como é que seria o Tibete para ele ser um país independente e o que ele teria que fazer? Então vamos lá. Nós não alteramos a Primeira Guerra Mundial, nós não alteramos nada. Mas nós começamos já a partir da segunda parte da Guerra Civil Chinesa. Vamos lá. Então, com os comunistas ali se aproximando ali do Tibete, eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam pedir uma ajuda. E essa ajuda viria de quem? Da Índia. Sim, essa ajuda viria da Índia, com voluntários indianos, O porquê? O Dalai Lama poderia falar assim: olha, é o seguinte, cara, os caras estão vindo em peso aqui, os nacionalistas estão perdendo. Então, o Tibete ele estaria nessa situação. Então, muito provavelmente, a Índia também, já sabendo que o Tibete pode ser um estado tampão entre Índia e China, podendo impedir ainda mais os dois de fazer uma fronteira. Então, muitos indianos ali poderiam sim, muitos veteranos ali indianos, generais, milícias, enfim, poderiam até mesmo entrar no Tibete para dar treino ou então para levar a arma, aí sim para os tibetanos irem se preparando. E acredito que de 1946 ou 1947 por aí, de 1947 até 1950, não dá para treinar bastante, não dá para fazer muitas coisas, mas já dá para fazer alguma coisinha. E obviamente a Inglaterra, sabendo disso, muito provavelmente eles ajudariam sim os tibetanos, dando metralhadoras, armas, toda a sucata aí que sobrou da Segunda Guerra Mundial, para o exército tibetano. Então, beleza. Chegando já à proclamação da República Popular da China, quando os comunistas estivessem vindo, os tibetanos já estariam preparados e já saberiam mais ou menos como reagir.
Eu não estou falando aí que os tibetanos não poderiam perder outro pedaço de terra, mas eles manteriam ali a integridade do Tibete, né? Só que eu acredito que o Mao Tse Tung ele não largaria o Tibete de uma vez. Ah, uma batalha ali perdeu, não. Muito provavelmente ele iria prolongar essa guerra. Só que aí também os tibetanos eles têm uma vantagem, eles podem contar com os aliados ali de cima. E quem são os aliados ali de cima? Deus? Pode ser. Mas eu me refiro a Xinjiang. Porque Xinjiang também, querendo ou não, eles só foram cair, né? Cair de fato, apenas nos anos 60 e por causa de diversas insurgências, mujahidins, insurgências muçulmanas ali, eles só foram contidos mesmo em 1960. Então, os tibetanos e o pessoal de Xinjiang, né, eles podem acabar se unindo para tentar frear um pouquinho ali o Mao Tse Tung. Então, com esses dois aí, vamos supor uns 3 anos de guerra aí entre Xinjiang e Tibete contra a China. Só que, ok, se passaram 3 anos e Xinjiang caiu, porém o exército do Mao Tse Tung está um tanto quanto esgotado e ele precisa colocar os planos, né, para frente, ele precisa ver economia em Pequim, em Xangai, Nanquim. Então, ele até talvez deixaria essa guerra quieto por enquanto, né? Até porque também teve a Guerra das Coreias, então, obviamente, né, ele precisaria ali manter concentrado um estado tampão contra os Estados Unidos do que contra a Índia. 1953 terminou a Guerra Sino-Tibetana com a vitória dos tibetanos e eles continuaram ali. Perderam um pouquinho de terra, mas estão ali com o seu governo próprio. Já em 1959, né, aconteceu uma revolta tibetana, né, que obviamente os tibetanos foram todos empacotados, né, foram 80 mil empacotados contra 2 mil chineses empacotados. Só que aqui a gente pode fazer diferente. Aqui a gente pode fazer um levante chinês contra o Tibete. Só que dessa vez os tibetanos, obviamente, eles estariam bem preparados, né? E muito provavelmente, né, uma invasão de Xinjiang seria capaz de acontecer, assim como uma invasão ali do lado, né, das regiões da China mesmo, que não é basicamente Xinjiang, do sul da China. E com isso eles teriam que aguentar 2 frentes. Mas eles poderiam pedir ajuda para os indianos novamente, né? Ou então falar assim, olha, é o seguinte, cara, eu te dou aquele pedaço ali da Caxemira ali que você reivindica, cara, e por favor, cara, me ajuda com arma, com voluntário, com o que for. Daí, Tibete e Índia, não, beleza, tamo junto contra um inimigo em comum, mas aquele território ali é meu, então tá. Então, novamente, o Tibete ia perder um pouquinho mais de território, né? Pelo menos ali eu sei que aquele território ali pega um pouquinho, se não me engano, de Xinjiang, mas o Tibete ia ceder a parte dele ali. Então, ia ficar muito mais fácil ali também para a Índia se aproximar da China em caso, né, de uma invasão ali total. E com isso, né, o Tibete ele acabaria ficando protegido e novamente os tibetanos poderiam ali repelir os chineses, poderiam ter um pouquinho mais de baixa, poderiam ter passado um sufoco, mas eles ali basicamente iriam ali conseguir repelir os chineses. E como é que funcionaria no resto da Guerra Fria, né? Porque, cara, diversos problemas ali aconteceriam. E eu acredito que de 60 até 80, né, as coisas não iriam tão bem assim, né? Uma série de problemas de fronteira poderia acontecer, reivindicações de territórios, zonas desmilitarizadas teriam que ser colocadas em prática, e não só isso, mas também, né, como alguém de fora supervisionando, de preferência um país neutro. E com isso, o Tibete ele seria, né, obviamente, uma teocracia budista seguida ali pelo governo do Dalai Lama. Só que ele provavelmente talvez teria ali alguns problemas de fronteira, né, com os muçulmanos ali do Paquistão, da Caxemira paquistanesa ali, então tipo
eles também talvez teriam que ficar atentos com isso. E também, caso, né, o pessoal de Xinjiang comece a fugir para o Tibete, né, começaria a ter problemas religiosos, né, por causa dessas diferenças de cultura, né, tipo muçulmanos indo para uma teocracia budista, então tipo não é um país onde você também vai ter uma escolha religiosa, né, você vai basicamente ter que ser um budista, né, ou então não sei exatamente como você basicamente vai ter que ser budista e seguir leis budistas mesmo você sendo muçulmano, né, então, né, ou de outras religiões, mas no caso aí é muçulmano. E talvez as coisas poderiam ser um pouco mais livres ali para os hindus, né? Porque eles ajudaram a gente aqui na treta, vamos aliviar a barra deles aqui também. E já de 80 até 90, eu acredito que as coisas começariam a mudar, né? Porque o governo da China também já estava mudando, querendo ou não, né? Ele já estava meio que dando uma aliviada do que era o maoísmo na época. Já estava entrando Deng Xiaoping, já estavam com novas ideias. Então, as coisas iriam mudando. Mas o que? Isso não significa que a China teria reconhecido a independência do Tibete. Aí, ok. Aí nós teríamos problemas ali, não militares, mas sim burocráticos. Afinal, a Índia, com toda certeza, reconheceria a independência do Tibete, Nepal, Butão, acredito eu. Talvez, sei lá, a Mongólia. Eu acredito que a Mongólia poderia acabar reconhecendo a independência do Tibete depois ali da queda da União Soviética, né? Mas o Tibete ele seria um país parcialmente, né, reconhecido, ele não seria um país reconhecido por todos. E eu acredito, né, que até atualmente, já pulando, né, para atualmente, eu acredito que já até atualmente, né, o Tibete ele não seria um país totalmente reconhecido, mas ele seria muito mais reconhecido que Taiwan. Isso eu posso até meio que botar minha mão no fogo. Mas, né, obviamente a China ia impor algumas regras, talvez, então ia tratar como uma província rebelde. Enfim, não iria dar para saber o que iria acontecer exatamente, né? Mas durante, né, as guerras sino-indianas que aconteceram, muito provavelmente não aconteceriam, porque a maioria das guerras sino-indianas que aconteceram, né, foi através do Tibete, né? Então, se, obviamente, ali tem um pedacinho da China ali que faz fronteira com a Índia, que não é necessariamente do Tibete, né? Mas aí também não é tanto assim. Beleza? E eu acredito, né, que atualmente o exército tibetano estaria, né, tipo, um pouco mais forte e sempre preparado ali para uma invasão, né, caso aconteça aí uma invasão, né, caso a China comece a dar as caras ali, né. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, só dá aquele crédito. E passa aí pro seu amigo, pra sua amiga, pra pessoa que se identifica. Mano, você já parou para pensar, se o Tibete fosse um país independente, como é que seriam as coisas por lá? Então, aí você passa pra ele, fala assim, mano, tem um cara aí que tá fazendo umas teorias muito loucas, você passa aí pro seu amigo, pra sua amiga, beleza? Comentem a teoria de vocês aí, o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Peçam a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, se inscreve, dá aquele apoio, por favor, eu fico muito agradecido. Enfim, falou e fui!